Imagine você entrando num restaurante super chique. Quem gosta de comer em restaurante? Levanta a mão se você gosta de comer. Muita gente. Hoje é espaço gourmet, como disse a Amanda, viu? Não decepciona a Amanda, não. Mano. E também é muito chique o nosso espaço gourmet. Mas imagine você entrando num restaurante super chique, tipo The Black Angus, por exemplo. Um restaurante de alto nível, especializado em carnes nobres. Talvez você não tenha ido lá ainda, mas já ouviu falar, ou talvez não. Conhecido pelo ambiente sofisticado e um cardápio que oferece cortes premium. Olha só. As luzes suaves iluminam cada detalhe, as mesas estão perfeitamente arrumadas e o aroma que percorre o salão aguça o paladar antes mesmo de você escolher o que você vai comer. Já pensou? Ao abrir o cardápio, você bate os olhos na descrição de um prato divino. E sem hesitar, você faz o pedido de cara, na hora. O prato escolhido é o Prime Rib Black Angus. Chique, hein? Minutos depois, o garçom chega à sua mesa trazendo o prato. Nem demora muito. Porque melhor do que entrar num restaurante chique é receber o prato bem rapidinho, não é não? Principalmente quando você está com aquela fome, como a Amanda, que disse que todo culto deve estar com fome. Então, ele chega trazendo o prato e ele realmente parece ainda mais belo do que na foto. Uma obra-prima culinária que chega quentinho à mesa, exalando um aroma irresistível de carne suculenta. Você que é fã de carne como eu sou, maminha, fraldinha, picanha. Com um corte grosso, marmorizado, em uma crosta dourada, ele brilha sob a luz suave. Duvido você não estar salivando nessa altura. Ao ser cortado, ele revela uma maciez peculiar e sucos ricos, prometendo uma explosão de sabor. Uma textura equilibrada entre firmeza e derretimento proporciona um sabor robusto, realçado por temperos perfeitos. Acompanhado de legumes grelhados e purê de batatas trufado, o prato oferece uma experiência harmoniosa de sabores e texturas, transformando a refeição em uma verdadeira celebração dos sentidos. Mas quando você se inclina para dar a primeira garfada, você percebe uma coisa estranha. Ali no meio de toda aquela perfeição, você vê um fio de cabelo. Alguém já disse, eita, puxa pastor, depois de toda essa descrição, isso não é justo. Pode ser quase pequeno o cabelo, quase imperceptível, mas ele está ali. Ele é de um tamanho suficiente para você constatar a presença dele. Você viu que ele está ali. Pergunta, o que é que você faz? Você ainda topa comer o prato? Pergunte a pessoa ao seu lado, você topa comer o prato? Eita, que é tanta gente rindo. Teve gente dizendo assim, come tu. Teve outro dizendo assim, o diabo é quem come. Provavelmente você não come, certo? Depende do tamanho da sua fome. Mas provavelmente você não come. Mesmo com a beleza, o aroma e a promessa de um sabor incrível, com toda essa descrição que eu fiz aqui, você não consegue tirar da sua cabeça a ideia de que aquele pequeno fio de cabelo fez o quê? Contaminou tudo, estragou tudo. A única opção é devolver o prato. Agora pense comigo. Se a gente não consegue aceitar comer algo que parece perfeito, gente, perfeito, mas tem uma pequena impureza, por que a gente espera que Deus aceite o nosso coração com a menor mancha de pecado? Será justo com o Senhor? Talvez você até já fez um barraco, porque seu prato chegou com cabelo, chegou com asa de barata, sei lá. E você fez um barraco daqueles. Mas e quando a gente entrega o nosso coração para Deus com a asinha de barata, com fio de cabelo? Se uma contaminação tão pequena faz a gente recuar, quanto mais Deus, que é perfeitamente santo, totalmente puro,
3 vezes santo, santo, santo. Logo ele de quem a palavra declara, Deus é luz. Talvez você consiga completar. E nele não há treva alguma. Como entregar para um Deus desse um prato do coração com asa de barata, com cabelo, com qualquer nojeira dessa? Depois disso, eu aposto que você queira perguntar assim, afinal, então, pastor, qual será o coração que Deus aceitaria? Que agora bateu um medo. E agora, qual é esse coração que Deus aceita, pastor? Bem-aventurados os puros de coração. Este é o tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Olha, já apareceu no telão. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8. A gente vai dar continuidade à nossa série de pregações no Sermão do Monte. E eu vou ler aqui o nosso texto a partir da versão ARC, dessa vez, que é o meio da revista corrigida. Se você tem outra versão, não tem problema. Você pode acompanhar da sua versão aí. Mas eu vou ler a partir da versão Almeida, revista corrigida. Facinho você achar Mateus, primeiro livro, primeiro evangelho do Novo Testamento. Quem achou diz amém? Você não achou, acompanhe do telão e diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou repetir mais uma vez na esperança de você memorizar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora veja, sem olhar, bota o seu dedo assim para marcar a Bíblia e fale para a pessoa ao seu lado o versículo. Veja se você consegue, se você já memorizou. Quem conseguiu? Diz, eu consegui. Olha aí, muita gente conseguiu. Se existe na constelação das bem-aventuranças uma estrela radiante, gente, é esta que a gente vai analisar hoje. Esta bem-aventurança aborda a essência da vida cristã, o grande valor da vida, ver a Deus, ver o Senhor. Diga comigo, o grande alvo da vida é ver a Deus. Quem está comigo diz amém. O famoso pregador galês do século XX, Martin Lloyd-Jones, ele disse que ver a Deus é o alvo final de todo o empreendimento, o propósito supremo da religião. O teólogo presbiteriano escocês James Hastings, ele acrescenta ainda que ver Deus tem sentido tem sido o último propósito de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência e vai permanecer sendo o último desejo de todas as nações. Este é também o seu desejo, meu amado. Será que é o desejo do seu coração também? Ver a Deus é o maior desejo da sua vida. Antes de mais nada, a gente vai precisar considerar, esse é o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão, o que significa pureza de coração? O que significa pureza de coração? Repita comigo, o que significa pureza de coração? Conta-se a história de um zoológico conhecido por sua grande coleção de diferentes animais. Quem já foi no zoológico? Quem já foi? Muito legal, né? Eu gosto muito de zoológico. Então, esse zoológico era conhecido por essa grande diversidade de animais. Um dia o gorila morre. O gorila é uma das grandes atrações em qualquer, né, zoológico. Um zoológico que tem um gorila é um zoológico diferenciado. Então, nesse zoológico, o gorila morre um dia e para manter a aparência de uma gama completa de animais, o tratador contrata um homem para vestir uma fantasia de gorila. Olha, já pensou que plano? Vestir uma fantasia de gorila e ocupar o lugar do gorila morto. Era o primeiro dia de trabalho e o homem não sabia muito bem como é que ele tinha que agir como um gorila. Enquanto ele tentava se mover de forma convincente, ele chega muito perto da parede do recinto, resvala e resvala o pé e ele cai bem no compartimento do leão, gente. Já pensou? O fim da história está por conta da sua imaginação. Eu não sei como é que ela termina, eu espero que tenha terminado bem. O que eu sei é que o homem teria mais chances contra o leão se ele fosse um gorila de verdade, concorda? Muito melhores chances. E não um homem disfarçado de gorila. A palavra grega, kassaros, usada para puros aqui no nosso texto, significa
destituído de hipocrisia, não adulterado, que não engana, que é livre de falsidade. E eu aposto que muitos de vocês lembram da greve da polícia que aconteceu em Recife em 2014. Muitos vão lembrar disso. Essa greve foi muito famosa. Apesar do comércio ter fechado as portas em várias localidades, ainda assim, durante a greve, saques, depredações e outros crimes foram registrados em cidades da Grande Recife e no interior também do estado. Em Paulista, região metropolitana, vândalos arrombaram e furtaram lojas no centro comercial da cidade. Pessoas foram flagradas carregando TVs de LED gigantes nos ombros, gente. E outros aparelhos eletrônicos. Talvez você viu essas imagens no jornal. Eu vi, não saiu da minha cabeça aquilo ali. O pessoal estava fazendo uma verdadeira feira, né, assim, de eletrodomésticos. No fim da greve, 234 pessoas foram detidas no estado suspeitas de furtos, roubos, porte ilegal de arma de fogo, dano qualificado, perturbação do sossego, entre outros crimes. Prisões foram realizadas e 102 pessoas foram atuadas em flagrante. O intrigante nesse episódio é que várias pessoas que nunca tinham, olha só isso, escute isso, nunca tinham cometido nenhum crime na vida, encontraram uma oportunidade para cometer o seu primeiro roubo. Eu imagino que alguns devem ter pensado assim, naquela ocasião, né? Essa é a minha melhor chance de ter o meu celular dos sonhos. Ou o meu telão de LED. Fácil, fácil. Ninguém nunca vai saber, a polícia não está vendo, cara. É libera geral, que nem o show da Xuxa, para quem era geração X aí. O cara falou assim, é agora ou nunca. A pergunta que cabe aqui é, será que a ocasião faz o ladrão? Como a gente costuma ouvir? Ou será que um ladrão é um ladrão e a circunstância pouco importa? O que é que você acha? Pergunte a pessoa ao seu lado aí, é a ocasião que faz o ladrão, ou um ladrão é um ladrão e a circunstância pouco importa? Escute dela aí. E aí, o que é que vocês acham? É a ocasião, concordam com o ditado, é a ocasião que faz o ladrão? Ou um ladrão, um ladrão, circunstância pouco importa. Quando Jesus declara, olha a pista aqui, ó. Quando Jesus declara bem-aventurados os puros de coração, em outras palavras, ele está dizendo que tudo começa no coração. Seja a vileza, seja a hipocrisia ou a pureza, não importa. Parte do coração, tudo parte do coração. Os bem-aventurados são os de motivação íntegra, aqui dentro. Motivação. A pureza de coração não depende de circunstância, não, mas sim de um compromisso totalmente devoto a Deus. A verdadeira integridade é cultivada em um coração que busca a presença divina, resistindo à tentação, mesmo quando a polícia não está vendo, mesmo quando seu patrão não está vendo, quando seu cônjuge não está vendo, quando seus pais não estão vendo, quando seu pastor não está vendo. O pastor não está aqui, vamos estar para quebrar. Mas, amado, se ninguém mais estiver vendo, não importa. O seu pastor celestial está vendo. Os olhos de Jesus não param de passear sobre a terra, diz a palavra. Nunca, ele não dorme, ele não cochila. Ele nem pisca o olho. E ele está olhando a terra o tempo inteiro. E o olhar dele enxerga por dentro. Ele enxerga o escrutínio do nosso coração. Ele tem acesso às áreas cavernosas, mais escuras do nosso coração, que a gente não consegue nem enxergar. Diga para a pessoa aí ao seu lado, proteja o seu coração, porque tudo começa a acontecer dentro dele. É no nosso coração que estão as fontes de vida, meu irmão. Vocês lembram disso? Lembra desse versículo? É no nosso coração que estão as fontes de vida. Tudo começa no coração, então proteja em nome de Jesus o seu coração. A nossa oração precisa
ser como a oração de Davi no Salmo 86:11. Talvez você lembre. Eu imagino que nessa oração é como se Davi estivesse sentindo calafrios na alma, enquanto ele clama a Deus dizendo: dá-me, Senhor, um coração inteiro, para que eu tema o teu nome. Era a oração de Davi. Perceba que Davi está implorando a Deus, aqui ele está implorando, está dizendo: Senhor, me livra da hipocrisia de te oferecer um coração pela metade, de viver uma vida dupla, de te entregar restos de mim, de trazer ao teu altar um coração impuro, nem que seja com asa de barata, como eu falei, com cabelo. Davi ora assim porque ele percebeu que a nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice, é ou não é, gente? É só comigo que acontece ou com você também? Uma banda do nosso coração quer conhecer. A gente está aqui por causa disso. A gente está aqui por causa disso, porque parte do coração da gente quer conhecer, quer adorar, quer agradar a Deus, mas a outra banda quer o oposto. Em Romanos 7, 22 a 23, na versão NVT, o apóstolo Paulo diz: pois no íntimo do meu ser, eu tenho alegria na lei de Deus, mas eu vejo outra lei agindo em meus membros, lutando contra a lei da minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Paulo fala isso. É bem verdade que dentro do coração do cristão, o espírito e a carne lutam intermitentemente e ferrenhamente pelo controle da alma, não é assim? Se eu e você olharmos para dentro do nosso coração neste momento, quem nós diríamos que está vencendo a luta, meu irmão? O espírito ou a carne? Quem você diria? Quando a gente olha para dentro do nosso coração, será que a gente anda desensibilizado pelo presente mundo mal? As coisas que antes nos chocavam agora passam por nós desapercebidas. A gente acessa na internet ou mensagens de zap arquivadas no nosso celular que a gente não quer que mais ninguém leia. Você protege até com senha, protege até do seu cônjuge, tem um código de leitura facial, inclusive. Ninguém pode ver. Ninguém. A gente anda vendo nas mídias sociais, na TV, o quê? Será que a gente teria coragem de convidar Jesus para sentar no sofá com a gente, para comer uma pipoca com Coca-Cola e assistir as mesmas séries e filmes que a gente vê com tanta empolgação? Qual foi a última vez que você desligou a TV corajosamente, sem nem pestanejar, e você disse assim: esse tipo de programa não agrada a Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Você tem algum crivo para fazer isso? Para se deparar com uma cena e, não, isso aqui já deu, já era, estou desligando, não é para mim. Você tem algum crivo? Quantas horas a gente passa assistindo TV? Quantos capítulos da Bíblia a gente leu na semana passada? Às vezes a impureza do coração não está nas coisas que a gente faz, mas nas coisas que a gente não faz. Já parou para pensar nisso? E lembre-se, o problema não é o ato em si, não é o ato em si, mas a motivação do coração que desemboca no ato. Porque qualquer atitude, hábito, comportamento e caráter é sempre, como eu falei minutos antes, uma questão do coração. Sempre começa aqui. Aliás, sabe o que a gente precisa fazer para o nosso relacionamento com Deus ficar impuro? Sabe o que é que você precisa fazer para você deixar impuro o seu relacionamento com Deus? Será que a gente precisa ser flagrado fazendo uma fofoca, ou invejar alguém, ou ser grosso com alguém, ou ter um vício degradante? Será que a gente precisa fazer qualquer coisa dessa para o nosso relacionamento ficar impuro com Deus? Não é isso. Para tornar impuro o nosso relacionamento com Deus, a gente não precisa fazer nada, basta a gente cruzar os braços. Sério, pastor, como assim? Agora ficou difícil. É não fazer nada, é só cruzar os braços. Porque relacionamento com Deus é como água. Parada, acontece o quê? Apodrece. Então você não precisa fazer nada. É só cruzar os braços. Para o seu relacionamento e o meu ficar impuro com Deus. Nós não precisamos fazer nada.
Por isso, se você quiser ser puro de coração, meu irmão, viva em constante movimento. Diga para a pessoa ao seu lado, viva em movimento. Talvez você está conseguindo, glória a Deus, se nesse momento você está numa pegada com Deus, você está correndo a todo vapor, você está no ponto mais alto com Deus. Maravilha, glória a Deus. Talvez não, você está só caminhando, ou talvez está tão difícil que você está andando a passo de tartaruga, ou você está se arrastando no chão. Não importa o ritmo, cada um tem o seu ritmo, mas meu irmão, por tudo que é mais sagrado, pelo nome de Jesus, não pare. Porque se você para e não faz nada, o que é que acontece com o seu relacionamento com Deus? Apodrece. Apodrece. Então somente continue, como nos convida o profeta Oséias, em Oséias 6:3, você vai lembrar que diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra, aleluia. Meu amado, esse mesmo Deus que um dia voltará como a chuva já veio na pessoa de Jesus como uma fonte de águas vivas. Ele mora no coração daqueles que beberam da água que Ele dá. As águas que Ele dá são águas purificadoras, são águas que limpam por dentro, são águas que purificam o coração, águas que jorram no interior para a vida eterna. E nessa noite Jesus convida você, Ele diz, beba das minhas águas, seja limpo, beba das minhas águas e seja livre, beba das minhas águas e tenha vida em abundância, beba das minhas águas e seja puro de coração. Agora que a gente observou que os puros de coração são os de motivações íntegras, a gente vai considerar, esse é o nosso segundo e último ponto, o que um cristão ganha por ser puro de coração? Tem recompensa? Qual o resultado disso? O que é que um cristão ganha com isso? Então repita comigo, o que um cristão ganha por ser puro de coração? Então imagine que seu coração é como uma janela de cristal. Só imagine comigo o seu coração como uma janela de cristal. Se essa janela ela está coberta de poeira e manchas, a luz mal consegue atravessá-la, certo? Sim. Tudo do outro lado se torna embaçado, fica distorcido. Assim é o coração manchado pelo pecado. A glória de Deus está lá, mas o véu da impureza a esconde. Agora imagine a janela sendo limpa, cada mancha removida com cuidado até que o vidro volte a brilhar. Quando o último traço de sujeira desaparece, a luz invade com força, enchendo tudo de vida e calor. Você pode sentir o calor na sua pele, a claridade invadindo os seus olhos e finalmente ver com perfeição o que estava em oculto antes. Esse é o coração puro diante de Deus, meu irmão. Ele não apenas vê, ele sente, ele experimenta a presença do Senhor com toda a intensidade, toda a beleza. A pureza de coração não é uma obrigação pesada, é uma libertação que nos faz ver a Deus como se a luz celestial finalmente tocasse a gente, a nossa alma, sem barreiras nenhuma. Escute bem, meu irmão, você povo de Deus, ninguém jamais viu o Todo-Poderoso, a palavra diz isso, não é isso que ela diz? Ninguém jamais viu a Deus, mas eu preciso dizer também uma verdade para você que arde no meu espírito, os puros de coração verão a Deus. Essa é a recompensa aos limpos de coração, declara aqui Jesus na segunda parte do nosso texto, ele mesmo fala isso, eles verão a Deus. O teólogo e pastor escocês do século XIX, James Hastings, diz que existem 3 tipos de visão, 3 tipos, escute aí, a visão física, a visão mental e a visão espiritual. A primeira visão é a física. Através dela a gente consegue distinguir objetos materiais, contemplar o mundo físico à nossa volta, como a gente está vendo as coisas aqui. É a nossa visão física. A segunda visão é a mental. Essa visão é a visão dos cientistas e dos poetas, por exemplo. Essa faculdade ajuda as pessoas a descobrir as leis da ciência e a fazer analogias e conexões com as mais variadas ideias. A terceira visão é a visão espiritual. Ela capacita as pessoas de fé e puros de coração a verem o invisível. Deus é invisível, mas os puros de coração verão esse Deus que é invisível. E é exatamente da visão espiritual a que Jesus se refere no nosso texto. Essa, meu amado, não é uma visão qualquer. Jesus está falando de um encontro profundo, de uma revelação sobrenatural. Somente aqueles que têm o coração purificado no sangue do Cordeiro
estes verão a face do Altíssimo. E deixa eu dizer mais, quero dizer mais para você, essa visão não é momentânea, não é um vislumbre qualquer, passageiro, é uma visão contínua. Você não verá Deus só uma vez, que tal isso? Que tal isso? Não é só uma vez que você vai ver o Senhor, não. Você pode contemplar o Senhor dia após dia, como se fosse uma glória crescente, meu amado. Você pode sentir isso na sua alma? Tomara que sim. Porque se você não puder, a coisa está ruim. É isso que o Senhor está falando com a amada família Candelária hoje. Ele quer que você veja Ele com a sua alma, sinta com a sua alma, com os olhos da sua alma, veja Ele com os olhos da sua alma, sinta Ele por dentro. Isso me faz lembrar da famosa escritora cristã americana Helen Keller. Ela era cega, ela era surda, mas com um coração que enxergava além do natural. Certa vez, ainda quando ela era somente uma garota, perguntam para ela assim: Helen, não é terrível ser cega? Não é tão ruim ser cega, Helen? E sabe o que essa menina responde, meu irmão? Sabe o que essa menina fala com a sabedoria que vem direto do céu? Ela diz assim, olha, redobre sua atenção para escutar isso. Ela diz: é melhor ser cega e ver com o coração do que ter 2 olhos e não enxergar nada. O mundo tá assim de pessoas que não precisa nem usar óculos. A visão está maravilhosa. Mas eles não enxergam nada do que interessa de verdade. Ah, povo de Deus, isso não causa um arrepio na sua alma? Eu pergunto a você nesta noite, o que é que você está enxergando com o seu coração? O que é que você vê com o seu coração? Você está vendo a pureza de Jesus, por exemplo, com o seu coração? Você está vendo a justiça daquele que vive e reina para sempre? Ah, meu irmão, é possível ver a glória de Deus em sua totalidade? É, pastor? É sim, é possível. A gente não precisa de olhos físicos para isso. A gente pode ver o Senhor em Jesus, o Filho ressurreto. A gente pode ver o Senhor pela fé através da palavra viva dele. A gente pode enxergar o Criador em cada detalhe da criação, meu irmão. E a gente pode ver o Senhor sim em nossas próprias vidas, se a gente está salvo e lavado no sangue de Jesus. Quem tem um coração puro verá a Deus, e Ele está aqui. E nós podemos vê-lo agora mesmo, se a gente quiser. Imagine agora, pense comigo, imagine agora o grande Moisés, uma das figuras ilustres da Bíblia, né? O grande Moisés, homem de Deus, o libertador de Israel. Ele tinha visto tantos milagres poderosos, ele já tinha ouvido a voz de Deus como um trovão, no meio de uma sarça ardente. Mas o coração de Moisés pulsava por mais, ele queria mais do Senhor, ele queria mais da glória divina. Ele já tinha visto tanta coisa, mas ele queria mais. Então, em um momento de ousadia santa, Moisés clama a Deus, ele diz assim, você vai lembrar disso, ele diz: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória, é o que ele diz. Ah, meu irmão, sinta o peso dessa súplica. Moisés não estava satisfeito com sinais e maravilhas, não. Ele queria ver o próprio Deus. Talvez em algum momento da sua vida você pode dizer que você experimentou o Senhor, você viu Deus com o seu coração. Mas aí você tomou um desvio de uns tempos para cá, e você começou a se apaixonar pelos sinais e maravilhas, e agora não é mais o Senhor da bênção que interessa. É a bênção do Senhor. Mas Moisés, depois de todos esses sinais, ele disse: eu quero ver a tua glória. Chega de sinais, não me interessam os sinais, eu quero ver a tua glória. E o Deus infinito em graça responde Moisés, ele diz assim, olha, ele diz: Moisés, acontece o seguinte, que ninguém pode ver a minha face e viver. Não é isso que Deus fala para ele? Ninguém pode ver a minha face e viver. Você tem noção do que você está pedindo, Moisés? Se você me ver, você morre. Ninguém pode me ver e continuar vivo.
mas eu vou atender o seu pedido. Eu vou dar um jeito. O que você está pedindo não é possível, mas eu sou o Deus do impossível. Estou parafraseando a frase do Senhor. Eu sou o Deus do impossível, então eu vou dar um jeito. Eu vou fazer o seguinte com você, eu vou colocar você na fenda de uma rocha e eu vou passar diante de você. Agora, tente imaginar o momento, meu irmão. Moisés está ali na fenda da rocha, o vento do deserto, uivante no rosto dele, quando de repente o Todo-Poderoso passa na frente dele, gente. E ele não morre. Santo Deus, que privilégio, que milagre. Porque Deus tinha acabado de dizer, se você me vê, você morre. Deus passa na frente, ele não morre. Moisés não morre. De repente, o brilho da glória de Deus preenche aquele lugar e Moisés sente a presença do Senhor de maneira indescritível, uma presença tão poderosa que ele desce do monte com o rosto resplandecente. As pessoas não podiam nem olhar para ele, tinha que usar um véu, que o rosto dele estava brilhando da glória do Senhor. Mas cuidado para não entender errado, Moisés viu o Senhor não por causa de nenhuma pureza inata, natural ou adquirida por mérito, nada disso. Lembre-se que Moisés só pôde ver Deus depois que o próprio Senhor colocou ele na fenda da rocha. Um lugar de onde ele poderia ver Deus e não morrer. Agora me responda. Olha só que maravilha isso, gente. Me responda, qual é a única pessoa através de quem você pode ver Deus e não morrer? Quem é? Jesus. É o único jeito de ver Deus e não morrer. O único jeito, Jesus. Esta rocha que simboliza onde Moisés se escondeu, é o único que pode imputar a pureza que permite uma pessoa ver o Senhor. Foi o mestre, o próprio mestre quem assegurou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquela rocha só podia simbolizar Jesus. Jesus é o único jeito de ver Deus sem morrer. Muito pelo contrário, ver Deus e viver para sempre. Meu amado, se você e eu quisermos ver o Senhor, então o nosso coração precisa estar limpo, mas a gente não é capaz de limpar o nosso coração sozinho, não dá. Só Jesus, só Ele tem o poder de purificar a gente. 1 João 1:9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quantas injustiças? Todas. Você pode encher sua boca para falar isso, todas. E é bom você fazer esse exercício, porque volta e meia eu sei que o inimigo bisura no seu ouvido, isso não vale nada. Você estragou tudo. Você disse que é crente, mas você não consegue provar isso, porque você só pensa besteira, só fala besteira, só faz besteira. Como é que um crente é assim? Nessas horas, você se arrepende mais uma vez, seja pela milionésima vez, não importa, mas se arrepende de todo o coração e o versículo continua sendo verdade. Ele, o sangue de Jesus, te purifica de quantas injustiças? Todas, diabo, toma mais essa, todas. Não é um mérito seu, é uma conquista do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Então, com o coração purificado por Jesus, a gente vai experimentar a bem-aventurança de ver a Deus, não apenas uma visão com os olhos, como eu falei, mas experimentar a santidade dEle, o amor dEle, a majestade dEle. Quando o coração é purificado por Jesus, Deus se revela. Repita comigo, quando o coração é purificado por Jesus, Deus se revela. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu amado, a gloriosa recompensa dos puros de coração é que eles verão a Deus. O verbo grego está no futuro, em outras palavras, isso quer dizer que eles verão continuamente a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e verão no porvir. Você verá a Deus nessa vida e no porvir, meu amado. Agora você e eu vemos a Deus pela fé. Agora a gente vê o Senhor nas obras da criação, na providência da criação, mas o dia vem, está chegando. Está chegando em que você e eu veremos o Rei face a face. Agora a gente enxerga como
por espelho, diz a palavra, mas naquele dia sem nenhum véu cobrindo o rosto, a gente vai ver o nosso rei. Naquele dia a gente vai reconhecer o nosso rei, como também a gente é reconhecido por ele. A visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus. Naquele dia, embora a gente se deslumbre nessa incontável Assembleia dos Santos, ainda que a nossa união com o coral dos anjos vai ser uma coisa gloriosa e vai ser mesmo apoteótica, mesmo assim a maior de todas as glórias e a maior de todas as recompensas vai ser a visão que a gente vai ter do Senhor. Essa é a promessa mais consoladora. Jó encontrou refúgio para a dor dele. Talvez você está experimentando uma dor nessa noite. Jó encontrou refúgio para a dor dele, sabe como? Quando ele puxou uma lufada de ar, não sei como, porque ele já está, eu acho que na situação dele era difícil até mesmo praticamente respirar, mas ele puxou uma lufada de ar e ele conseguiu dizer isso aqui em Jó 19, 25 a 27. Ele falou assim, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo, na minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, foi o que Jó disse. Às vezes a gente precisa falar isso para a nossa alma, a gente precisa repetir essas promessas para nós mesmos. Quem sabe tudo que você precisa nessa noite é dizer para você mesmo, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Meu amado, só aqueles com o coração purificado por Jesus verão a Deus, pois a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mais do que os tesouros dessa terra, mais do que os conhecimentos pessoais, mais do que reconhecimentos também, mais do que realizações passageiras, mais do que as glórias humanas, nossa maior recompensa é ver o Senhor. Deus é a melhor de todas as dádivas dele. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa recompensa, meu irmão. Nesta noite, se você é um salvo em Jesus, você pode dizer com gratidão e ousadia, você pode dizer assim, eu tenho o Senhor, eu sou do meu amado e Ele é meu, eu verei o Senhor por toda a eternidade. Que glória isso será, meu amado. O meu desejo é que você esteja sentindo o poder dessa verdade agora mesmo no seu coração. Coração puro abre portas para o sobrenatural, para a comunhão profunda com o Pai. Deus quer que você o veja, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, com um coração que arde pela presença dEle. Você está pronto para ver a glória de Deus na sua vida, meu irmão? Eu quero finalizar a nossa mensagem, fechar a nossa mensagem com uma oração muito breve, mas eu quero convidar você para fazer essa oração comigo. É a mesma oração do Salmo 73, 25 a 26. Você vai repetir comigo essa oração, Salmo 73, 25 a 26. Nas exatas palavras do salmista. Pode falar assim, diga assim, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia.